Olá, irmãos, mais uma vez aqui juntos para nós podemos nos deliciarmos em mais um salmo. Hoje o Salmo 18. Para você que ainda não viu os outros salmos, pode entrar lá no meu canal, Pastor Cantoca, e dar uma olhadinha nos outros salmos, né? Nos outros 17 salmos que nós já tratamos. Esse Salmo 18 é um salmo longo, um salmo com 50 versículos. Nós ainda não fizemos nenhum salmo desse tamanho, né, nessa série de estudos. E aí eu peço aos irmãos a sua compreensão e nós vamos correr um pouquinho aqui, sem, na verdade, sermos superficiais, mas precisamos ser um pouco mais rápidos. Eu peço que você abra a sua Bíblia, então, no Salmo 18, apesar de que ela vai estar sendo projetada também aí na tela e você pode acompanhar dessa forma. O Salmo 18 é um salmo de Davi. Davi o escreveu após ser rei e também ter assumido o governo do reino de Israel como um todo, logo após ter vencido as nações inimigas que se opunham ao seu governo. Se você olhar em 2 Samuel, no capítulo 5, 8 e 10, você vai ver, então, sendo registrado, relatado essas batalhas e Davi, então, vencendo essas nações que se opunham ao seu governo. E nesse mesmo livro, no 2 Samuel, quando você chega no capítulo 22, você encontra o que ali? Você encontra exatamente o Salmo 18. Então você tem o Salmo 18 em dois lugares na sua Bíblia, o texto de Salmo 18. Você tem no livro de Salmos e você tem em 2 Samuel, capítulo 22. Esse capítulo 22 de 2 Samuel, então ele tem um cântico de Davi após as batalhas, olhando para a sua vida, fazendo uma retrospectiva e vendo como Deus o livrou, o amparou durante momentos de perigo contra os seus inimigos e agiu de forma surpreendente, de forma maravilhosa. Nós vemos nesse salmo metáforas, né, sobre esses livramentos, mostrando como foi espetacular a ação do Senhor na vida de Davi durante esse período. O salmo, como eu já disse, é um salmo longo, então a gente já vai dar início aí nos pontos principais desse salmo. Veja, a cada ponto eu vou estar fazendo a leitura para que a gente não perca tempo com relação a isso. Então são 4 pontos. O primeiro ponto, e são afirmações direcionadas a você, extraídas desse salmo. O primeiro ponto é que Deus te atenderá. Deus nos atenderá em situações de dificuldade, em situações de perigo. E eu faço então a leitura do versículo 1 até o versículo 18. Eu te amarei, ó Senhor, minha fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu a escuridão, estava debaixo dos seus pés. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão o cercava a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas e as espalhou, multiplicou raios e os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão. Senhor, ao sopro das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me de muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Deus te atenderá assim como lhe atendeu Davi. Quando nós chegamos em situações complicadas, difíceis em nossas vidas, infelizmente, muitas vezes temos a tendência de buscarmos os recursos aqui da terra que estão à nossa volta, e só depois que todos esses recursos falham, nós oramos ao Senhor, clamando a Ele. Não é assim. O que nós devemos fazer é a ordem inversa. Surgiu o problema, surgiu a dificuldade, surgiu a situação de perigo, eu recorro primeiro a Deus.
recorrendo a Deus, depois disso então eu vou ver os recursos que estão à minha volta, que são terrenos, que estão aqui disponíveis para mim. Por quê? Porque ao final, obtendo a vitória, eu vou reconhecer que mesmo que eu tenha usado os recursos terrenos, eles foram utilizados e dados por Deus para o meu livramento. E se não forem eles, Deus agirá de uma forma sobrenatural, me socorrendo e me atendendo. Então, Deus te atenderá, mas você precisa clamar ao Senhor. Então, clamar ao Senhor é a primeira coisa a ser feita. Segundo ponto, Deus nos será favorável quando nós clamarmos a Ele. Então, Deus será a favor das nossas causas. Faço a leitura do versículo 19 ao 27. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, perante os seus olhos. Com o benigno te mostrará benigno, com o homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável, porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Deus será favorável quando você clamar a Ele, mas nós devemos buscar ao Senhor depois de nós termos visto se estamos corretos na situação, estamos corretos na causa. Então, isso é possível? Claro que é possível. Davi recorre ao Senhor tendo a certeza da sua integridade, de que ele está sendo puro, correto, de que ele buscou os caminhos do Senhor, de que ele está sendo obediente, de que ele cumpriu tudo aquilo que Deus determina para ele, e mesmo assim os seus inimigos estão afligindo ele. E, portanto, ele chega diante do Senhor e fala: Senhor, seja justo comigo, porque eu tenho sido justo com eles. Eu sou correto, eu estou direito diante dessa situação, eu estou sendo obediente ao Senhor, eu estou de acordo com a tua palavra. Então, agora o que me cabe é que o Senhor então haja nessa causa, nessa situação em que os meus inimigos continuam sendo contra mim. Então, chegue diante do Senhor, pedindo que Ele seja favorável a você, mas que você esteja aqui correto diante daquela situação. Senão, primeiro, o pedido tem que ser outro. Senhor, quebra o meu coração. Senhor, me mostra como eu devo corrigir os meus erros. Senhor, eu estou arrependido daquilo que eu fiz de errado, ou de eu estar agindo errado. Agora, se você está correto na situação, peça a Deus e Ele será favorável a você, como Ele foi favorável a Davi. Nós sabemos que isso é possível, porque Davi chega com toda a confiança de causa diante do Senhor, e ele não consta nenhuma repreensão a Davi, nem em 2 Samuel e nem em Salmos por causa disso. Então quer dizer que Davi realmente estava correto naquela situação. E nós podemos sim estarmos corretos diante de situações e clamarmos ao Senhor para que Ele seja favorável. Deus também nos capacitará, esse é o terceiro ponto, para que a obra seja realizada, ou para que esses inimigos sejam enfrentados e nós tenhamos capacidade de enfrentá-los. Versículo 28 ao versículo 45. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas, porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus passos como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Ensina-me as mãos para a guerra, de sorte que meus braços quebram o arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até ao Senhor, mas ele não lhe respondeu.
Lhes respondeu: então os esmiucei como pó diante do vento, deitei-os fora como a lama da rua. Livraste-me das contendas do povo, e me fizeste cabeça dos gentios, um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz me obedecerão, os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos descairão e terão medo nos seus esconderijos. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. Eu acabei lendo até o versículo 46, mas ele encerra no versículo 45. Os estranhos descairão e terão medo dos seus esconderijos. O que a gente vê aqui, Davi dizendo, Davi era um grande guerreiro, nós sabemos disso, hábil, né, habilidoso certamente com armas, forte, resistente, mas essa sua habilidade, Davi aqui reconhece que vem de Deus, é alguma coisa além, né? Então quem via Davi lutando, falava, puxa vida, que guerreiro é esse, né? Mas na verdade Davi era tudo aquilo porque Deus fazia com que ele fosse daquela forma. E Davi reconhece isso. Ele olha para trás e reconhece, realmente eu sou bom. Né? Realmente eu sou um excelente soldado, eu sou um guerreiro difícil de vencer. Né? Eu sou rápido, eu quebro armas com a minha força. Ele reconhece toda a habilidade que ele tinha, mas ele reconhece que ele tinha essa habilidade porque vinha do Senhor, e isso é justo, isso é correto. Isso é certo, isso é sincero, isso é perfeito, uma análise sincera diante de Deus, né? Reconhecer que é bom, mas é bom porque o Senhor te faz bom. Então aquilo, meu irmão, que você tem habilidade, aquilo que você faz muito bem, não há problema nenhum em você dizer e reconhecer que faz muito bem, desde que você saiba que é Deus quem usa e te dá essa habilidade para a honra e glória dele, e é isso que Davi está fazendo. Por quê? Porque Deus nos capacita para a obra, Deus nos capacita a tomar a decisão correta, Deus nos capacita e nos dá habilidade nos tempos em que são necessários realizar as obras que ele determina que nós realizemos em sua vida. Deus não vai capacitar você para fazer outra obra, mas para fazer a obra que ele determina. Por fim, nós temos então o quarto ponto: Deus será glorificado. Se esses pontos anteriores forem observados, o quarto ponto, ele é o resultado disso. Não há como evitar que isso ocorra, que o Senhor seja glorificado. Então, se você clama a Deus antes de você buscar recursos terrenos, se você, ao clamar o Senhor, você sabe que ele será favorável a você, porque você está correto na ação que você está clamando a ele. E se você está clamando a ele, se você está correto diante daquela situação, Deus, sendo favorável a você, Deus capacitará você a passar por aquela dificuldade, ou capacitará você a realizar aquela obra que ele te chamou. Quem chamou Davi para ser rei foi Deus, não foi o próprio Davi que quis ser rei, foi Deus que chamou. Cada batalha que Davi lutou, foi Deus que quis que lutasse, e portanto Deus capacitou ele a todo momento e lhe deu toda a habilidade necessária para que realizasse essa obra. E ao final, então, Davi olha para trás e reconhece o quanto Deus fez em sua vida e o quanto Deus foi tremendo e maravilhoso. Versículo 46 a 50. O Senhor vive, bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim, o que me livra de meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento. Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome, pois engrandece a salvação do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Olha aqui um indício de que Davi já tinha uma consciência do Messias, daquele que viria por meio da sua linhagem. Aqui a gente já vê uma citação bem provável do Senhor Jesus Cristo nessa inspiração, o Espírito Santo inspirando Davi a escrever esse texto e já fazendo menção então da sua semente para sempre. Salomão não viveria para sempre, mas Jesus Cristo é rei para sempre, eternamente. Deus é glorificado. Se nós vivemos o mesmo compromisso que Davi viveu em sua vida, clamando a Deus em todas as situações, sabendo que ele é favorável a nós, sabendo que ele nos capacita a sermos habilidosos, lidarmos com os problemas, isso não é nosso, é Deus que age por meio de nós quando estamos centrados na vontade dele, então ao final Deus será glorificado.
Meu irmão, o que resta a você, meu irmão, o que resta a você é viver a cada dia, então, já desde agora, amanhã, ao raiar do dia, clamando a Deus em relação a cada uma das situações que você vai ter que enfrentar durante o dia e até aquelas mesmas que você não sabe que virão. Sabendo, com a certeza, com a fé de que Ele será favorável a você se você tem andado corretamente em sua vida, se você tem andado de forma correta diante do Senhor. E Ele sendo favorável, Ele capacitará você, te dará habilidades que nem você mesmo imagina que é possível você ter. E ao final, quando você avaliar, o nome que será exaltado, o nome que será glorificado, é o nome dEle. Deus te abençoe, uma boa noite de descanso, que o Senhor te guarde e que isso seja um desafio no teu coração e que você já coloque em prática desde já. Ore ao Senhor, reflita sobre essa palavra, Salmo 18, 2 Samuel 22, reflita sobre a vida de Davi, suas vitórias e os grandes feitos do Senhor. Deus te abençoe, boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã.